Olá pessoal, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse sábado, dia 18 de setembro, tá? Mas antes disso eu vou comentar um pouco sobre os jogos dessa sexta-feira. Eu terminei o trabalho agora. Tiveram alguns jogos que me surpreenderam negativamente, outros positivamente. Teve alguma competição que me chamou a atenção que eu quero falar com vocês, porque provavelmente alguns de vocês trabalham. E antes de passar para o sábado, eu vou comentar sobre isso, tá? Geralmente eu faço esse comentário do dia anterior no meu Telegram. O link do meu Telegram fica aqui embaixo, tá? Eu faço por áudio, porque eu tento fazer um vídeo um pouco mais curto. Eu estou morando na roça, no meio do nada, usando 4G. Quanto maior o tempo do vídeo, maior fica o arquivo. Então fica complicado, às vezes demora quase 2 horas para subir, tá? Mas hoje teve algumas coisas interessantes. Bom, o primeiro que eu queria falar é sobre esse jogo do Breccia com o Crotone. Não era um jogo que estava no meu planejamento. Deixa eu colocar de novo aqui que o SofaScore atualizou. Não era um jogo que estava no meu planejamento. Eu não trabalho a Série B italiana. O Breccia é até um time que eu conheço por ser um rival da Atalanta, né? A equipe que eu gosto bastante de acompanhar. Mas eu nunca tinha parado para prestar atenção na Série B italiana, a não ser naquelas fases ali de playoff, de qualificação para subida, né? E hoje, depois de um alerta lá do pessoal do Discord do Leitura, eu fui dar uma olhada no jogo do Breccia com o Crotone e me surpreendi com um jogo muito aberto, muitos espaços, muitas chances de perigo. Trabalhei o mercado de gols aqui, tá, ao longo exposição, vim buscar também uma recuperação de resultado do Crotone, estava numa possível virada do Crotone que pagaria muito bem, né, e me surpreendeu. Então, talvez junto com a terceira liga da Alemanha, nos próximos 2 anos, talvez, eu tenho que formular bem isso, sejam competições para eu anexar, acho que o nome é esse, né? Anexar ao meu plantel de trabalho, tá? Eu me especializei na Bundesliga 2 há alguns anos atrás, tive excelentes resultados e aparentemente temos aqui um caminho também na terceira liga da Alemanha e na segunda liga da Itália, tá? Se você trabalha a Série B italiana, deixa aqui um comentário para a gente trocar umas ideias. Eu acho que pode ser interessante, tá? Em cima dos jogos que eu já tinha separado para trabalhar, o Schalke 04 com o Karlsruhe foi um jogo que me surpreendeu bastante também. Foi um jogo com muita intensidade, tá? Mais intensidade do que eu estava esperando, para ser sincero. Eu esperava um jogo menos corrido, esperava o Karlsruhe levando perigo só nas bolas paradas, e não foi isso que aconteceu. O Karlsruhe levou perigo na bola parada, sim, até fez um gol com isso, mas marcou pressão, atrapalhou a saída de bola do Schalke, tabelou muito bem, utilizou as pontas. Enfim, o Karlsruhe é muito bem treinado e tem uma defesa muito boa. Mas eu não tinha vindo para esse jogo para trabalhar os gols por conta dessa defesa boa do Karlsruhe. Só que o jogo começou com tanta intensidade que eu acabei me envolvendo no longa exposição e acabei ficando no meio do caminho aqui. Teve uma expulsão para o Schalke que diminuiu muito o ritmo do jogo. O Karlsruhe acabou vencendo. E no jogo do Nuremberg com o Hansa, o primeiro tempo foi um primeiro tempo praticamente só do Nuremberg. Deu até um pequeno padrão de back, mas eu não me envolvo nesses tipos de trabalho na Bundesliga 2. Mas no segundo tempo o Hansa se lançou bastante, acabou tomando um gol, e eu precisei de mais um gol aqui também, tá? Então foram 2 jogos de Bundesliga 2 que eu não tinha separado para trabalhar gols, mas que no live eu vi oportunidade, entrei e não tive um resultado positivo, tá? No jogo da Bundesliga 1, entre Hertha e Grottenfurt, aqui sim eu trabalhei o overlimit no final, não tive vontade nenhuma de me envolver numa longa exposição aqui, porque o primeiro tempo foi simplesmente horroroso. Tirando 1 ou 2 chegadas do Hertha bem no início, o restante do jogo ficou muito fraco, e ele só foi abrir depois do pênalti que o Grottenfurt teve aos 57 minutos. Aí sim, o Hertha foi para cima, empatou 61, eu peguei esse limite e consegui pegar esse gol aqui aos 79, tá? O jogo do Sassuolo com o Torino, eu acho que eu trabalhei mal, tá? Não no match odds, porque acho que foi um jogo bem laica, então o match odds aqui seria muito arriscado de trabalhar, acabei ficando de fora do match odds, mas eu acho que eu perdi a oportunidade de pegar o limite aqui, tá? Acho que estava um jogo bem aberto, com muita chance de perigo, e talvez por estar distraído com o jogo do Breccia, com o jogo do Grottenfurt, eu acabei me distraindo e não pegando esse over limite. Acho que foi uma
vacilo meu aqui, mas eu preciso fazer um anexo, um adendo. O Sassuolo que eu havia elogiado contra a Roma, ele não existe. Parece que foi um jogo assim de exceção do Sassuolo, porque hoje todos aqueles problemas defensivos o Sassuolo voltou a apresentar. E o Torino, eu também não posso chegar aqui e falar que o Torino mudou da água para o vinho. Eu continuo com as minhas suspeitas e críticas ao Torino. Inclusive também cedeu muita chance de gol ao Sassuolo. Teve várias bolas na trave, gol anulado do Sassuolo. Mas o Torino melhorou no aspecto ofensivo contra uma equipe de ponta. Porque falar da Salernitana não dá, né? O Torino ter vencido a Salernitana não é um ponto fora da curva. É um jogo onde o Torino deveria ter vencido mesmo, né? Talvez o placar tenha sido um pouco elástico. Mas hoje o Torino me surpreendeu ofensivamente contra uma equipe que é, na minha opinião, uma equipe que consegue brigar com o pessoal de cima. E o Torino jogou muito bem, mesmo sem o Belotti e mesmo sem o Zaza. Tá? Então, aquela atualização que eu ia fazer no Sassuolo, elogiando o time, eu vou dar uma segurada. E aquela crítica toda no Torino, talvez eu dê uma moderada. Vou acompanhar os próximos jogos, né? Mas desse imbróglio todo, talvez eu tenha vacilado aqui, não pegado o limite. Tá bom? Vamos falar então de sábado, já que tá rolando o jogo do Curitiba, eu não vou fazer, vou me dar um descanso, vou ficar de fora, tá? Vamos ao jogo da Bundesliga 2, 8h30 da manhã. Vou fazer nesse sábado Bundesliga 2, Terceira Liga da Alemanha, Série A Italiana, Bundesliga 1, Premier League, Brasileirão Série B e Brasileirão Série A. Tá? Esse é o meu planejamento. Provavelmente vai durar ali em torno de 8 a 10 horas de trabalho nesse sábado. É a minha média, né? É a minha média. Então vamos lá. 8h30 da manhã, Bundesliga 2. Competição que eu gosto muito, que eu conheço bastante. Holstein Kiel e Hannover. O Kiel trouxe para mim uma alavancagem muito boa na rodada passada contra o Karlsruhe. Virou um jogo que estava 1-0 para o Karlsruhe para 2-1 e tomou um empate no final. Foi excelente. O Kiel continua tendo muita dificuldade por conta dessa questão emocional. Na minha opinião é emocional, é muito mais emocional do que técnico, tá? Porque o Karlsruhe não perdeu tantos jogadores assim. O fato de ter quase conquistado a vaga direta para a Bundesliga 1, o fato de ter que disputar a promoção, entre aspas, /relegation com o Cologne e não ter tido um resultado positivo, o fato de ter perdido a final da Pokal para o Dortmund, fez com que o Kiel tivesse emocionalmente uma queda grande. A gente pode ver a tabela do Kiel, que eles estão lá embaixo e que provavelmente um plantel que pode demonstrar um pouco mais, que pode subir um pouco na tabela, mas que vai passar um pouco de dificuldade por conta desses problemas emocionais. O Hannover vem de uma excelente vitória sobre o São Paulo. Foi 1-0 magro, mas foi uma vitória consciente, consistente, né? De um time que já perdeu o seu bom atacante, o Duxch, que foi para o Bremen, mas que soube suprir, né? Não vai fazer tantos gols, talvez, do que o Duxch, mas eu acho que a gente pode esperar um bom jogo aqui. Um jogo talvez para uns 3 gols, um jogo interessante para uma possível recuperação de resultado. Acho que o Kiel tá com essa vontade e eu vou ficar de olho aqui nesse jogo do Kiel, tá? Contra o Hannover 96. Fortuna Düsseldorf contra o Regensburg. Fiz alguns comentários, teve muita gente que comentou aqui comigo. Theo, por que você acha que o time do Regensburg ele vai cair de produção? Afinal de contas, o Regensburg é o líder do campeonato com 13 pontos. Bom, já vimos aqui que o Nuremberg venceu hoje, já colou no Regensburg, né? Na minha opinião, o Regensburg ele tem que estar pelo menos ali em 5º, 4º colocado. Ele não tem plantel para estar tão alto. É um time que eu acompanho ano após ano, não se reforçou tanto assim, com jogadores capazes de fazer isso. Não gosto tanto do estilo do Regensburg. É um time que está acima da média, na minha opinião, e eu acho que nas próximas rodadas a gente vai ver. Não estou dizendo nessa. Já fiz esse comentário 2 vezes. Numa eles perderam para o São Paulo, na outra eles empataram com o Nuremberg, que é o vice-líder, e agora eles vão jogar com o Fortuna, que é um time que está abaixo da média, mas que tem time para subir, e o Regensburg, na minha opinião, está acima da média e deve descer um pouco. Tá? Não estou dizendo que vai perder, estou dizendo que nas próximas rodadas a gente tem que ficar de olho para uma possível, para volta à média, né? Para um retorno à média. Tá? Eu acredito que, por mais que o Fortuna tenha vindo de resultados ruins,
esse pode ser um bom jogo para gols. Não acho que seja um jogo talvez para 5, 6 gols, uma longa exposição extrema, mas 4, 3 gols pode ser interessante, tá? Então eu vou ficar de olho nisso. Fortuna e Regensburg. Lembrando que no último jogo, Regensburg, se eu não me engano, chegou a abrir 2-0 para cima do Nuremberg e acabou tomando um empate. Eu estava 2-1 e tomou um empate no final. Eu estava lá buscando uma recuperação de resultado. Bom, eu vou pular esse jogo do Sandhausen com Heidenheim, porque o Sandhausen, esse ano eu acho muito difícil escapar. Sandhausen, Aue, Ingolstadt, vai ser difícil. Kiel, vai ser complicado para o Sandhausen. E os jogos do Heidenheim têm sido muito difíceis de trabalhar. Os dois estão com péssimos ataques. Eu prefiro ficar de fora. Não estou dizendo que vai ser um jogo péssimo. Estou dizendo que em cima das experiências que eu tive com essas duas equipes ao longo das primeiras rodadas, não estou gostando tanto de ver. Isso não quer dizer que eu não vou deixar aberto, que eu não posso olhar, que eu não possa pegar uma oportunidade ao vivo, mas talvez ficar um pouco de fora assim com essa expectativa toda. Tá? Os dois times precisam pontuar, principalmente o Sandhausen, então talvez não seja essa loucura toda como eu gosto de trabalhar. Tá? E o jogo que eu pretendo trabalhar gols também, e até possíveis alavancagens, é o jogo do Bremen contra o Hamburgo. Se eu não me engano, esse é um clássico lá no norte da Alemanha. Se eu não estou enganado, tá? Posso estar falando besteira, mas o Werder Bremen está reforçado com aquele atacante que eu falei que veio do Hannover. O Hamburgo vem de uma alavancagem muito boa contra o Sandhausen, marcou o pênalti, no lance do pênalti ficou com um jogador a mais, tomou um empate no final e no último lance do jogo marcou de escanteio. Foi um excelente, né? O Hamburgo tem dessas. O Bremen vai jogar com estádio lotado. O Bremen vem de 2 vitórias muito convincentes contra o Ingolstadt e contra o Hansa Rostock. É isso? Ou a minha memória está ficando maluca? É isso. 3-0 para cima do Hansa, 3-0 para cima do Ingolstadt. Vale a pena ficar de olho no mercado de gols nesse jogo, ok? Vou pular a terceira liga da Alemanha, porque aqui eu estou muito mais na fase de anotação, de conhecimento das equipes, e não vou comentar com vocês, porque eu acho que pouca gente faz, mas fica aqui só um relato que às 9 horas da manhã eu devo estar olhando alguma coisa por lá, e vou falar sobre a Série A italiana. Vou pular o jogo do Genoa com a Fiorentina, tá? Quero filtrar bastante nesse sábado, e até porque vai estar no finalzinho dos jogos da Bundesliga 2, e vou ficar de olho na Inter com o Bolonha. A Inter é um primeiro time que eu venho aqui para tentar buscar uma leitura de back favorito no primeiro tempo. Não quer dizer que eu vou encontrar, não quer dizer que eu vou trabalhar back Inter a qualquer odd, e nem trabalhar back Inter de qualquer maneira. Eu preciso de um massacre, eu preciso de um time para cima. Fazendo um parênteses, se fosse a Inter do Antônio Conte com o Lukaku, aquela Inter que jogava de forma reativa, no erro do adversário, que às vezes recuava, jogava de forma um pouco mais... descansava em campo mesmo, né? Dava tudo em campo, depois dava uma descansada, daqui a pouco o Bolonha já estava chegando com perigo, criando uma situação de perigo. Essa Inter eu não gostava de trabalhar a favor. Essa Inter era para buscar virada, gols de bola parada e tudo mais. A Inter do Inzaghi, que veio da Lazio, é diferente. É uma Inter que sim, perdeu o Lukaku, perdeu alguns jogadores importantes como... esqueci o nome do outro jogador que eles perderam. Enfim, mas trouxeram o Dzeko, que veio da Roma de graça. Tá? Então, a Inter do Inzaghi, ela propõe o jogo, ela sobe as linhas, ela marca pressão, ela briga pela segunda bola, e isso é o que eu gosto particularmente para trabalhar back. Então, é o que eu vou tentar buscar. Isso não quer dizer que o back a Inter ele vai ser fácil de entrar, porque o Bolonha é um time traiçoeiro, o Bolonha é um time rápido, veloz no contra-ataque, bom de bola aérea. Então, para eu estar back Inter, no momento, no cenário, naquele intervalo de jogo, a Inter tem que estar jogando muito bem. Mas o risco existe, lógico. Eu, por exemplo, a Inter jogou contra o Verona na rodada retrasada, ou faz 3 rodadas, não sei. Fez o mesmo padrão de back e tomou o gol. E eu acabei tomando esse gol. Paciência, tá? E o outro jogo que eu quero assistir é Salernitana e Atalanta. Mas eu não vou trazer a Atalanta para um back. Apesar de saber da fraqueza da Salernitana, apesar de saber que a Atalanta é muito mais time que a Salernitana, a Atalanta não me convenceu ainda essa temporada, tá? A Atalanta fez um jogo ruim contra o Torino, onde venceu no último lance. A Atalanta empatou 0-0 com o próprio Bolonha. A Atalanta perdeu
dentro de casa para a Fiorentina 2-1, 2 gols do Sam Vlahovic, que eu gosto muito na Fiorentina, que é um possível prodígio aí, tá? E eu não vou trazer a Atalanta para um back nesse sábado, eu vou ficar só tucaiano, como diz o falecido Jotinha, só de tucaia, dando uma olhada nessa Atalanta para ver se ela vai dar algum padrão ou não, mas eu não estou assim criando tanta expectativa. Eu acho que o que a gente pode fazer aqui, dependendo das cotações, é trazer esse jogo para cá, ó, Salernitana e Atalanta, porque defensivamente Salernitana é muito fraca, tá? Passando para a Bundesliga 1, já vou adiantar vocês que eu tô achando muito complicado os jogos da Bundes 1 nesse sábado, muito. Quer ver, ó? Mod 2 para um mais contra o Freiburg. O mais, ele tem uma boa defesa, o Freiburg também. O mais está em quarto, o Freiburg está em quinto. Os dois marcaram 6 pontos. Os dois marcaram 6 gols, quer dizer, o mais tem 9 pontos, o Freiburg tem 8. Eu não estou entendendo ainda por que o mais é tão favorito nesse jogo, tá? No confronto entre os dois, mais de 2,5 gols nos últimos 7 dos 8 jogos, head to head. O mais é o primeiro a marcar nos últimos 7 dos 9 e o Freiburg tomou gol nos últimos 3 confrontos. O Freiburg não perde há 6 jogos e o mais não perde há 3. Só que o mais não concede gols nos últimos 3 jogos. Me parece um jogo muito mais parelho e para gols do que o mercado está condizendo. Tá? Então aqui eu vou trazer Mainz contra Freiburg para o mercado de gols. E vou ficar de olho aqui uma possível correção do Mainz, só se o Freiburg começar muito bem, mas eu acho que o Mainz aqui pode ser um time que pode se complicar, tá? O que é o time que pode se complicar? Nada. Nada. É simplesmente um reforço para você dobrar a sua atenção naquele time. Pô, tô pensando em fazer um back. Pô, deixa eu dar uma olhada aqui nesse mais com cuidado, com cautela. É isso. Para isso que funciona um time que pode se complicar, tá? Augsburg e Borussia Mönchengladbach. Bom, aqui é difícil trazer esse jogo para gols, porque o time do Augsburg só marcou 1 gol na competição. Tomou 8. Tem uma defesa horrorosa, tem um ataque péssimo. Só que o Gladbach não tá isso tudo. Não é aquele Gladbach que jogou Liga dos Campeões, que ficou no grupo do Real Madrid, do Shakhtar, da Inter. Não é aquele Gladbach. É o mesmo elenco. O Thuram, se eu não me engano, ainda está machucado. O Embolo está machucado, machucou na Eurocopa, foi um bom jogador na Eurocopa. Mas trocou o treinador. O estilo de jogo está um pouco diferente. Ainda tem bons jogadores ali, mas eu vou tomar um pouco de cuidado, eu vou pular esse jogo aqui. Não acho que é um jogo ruim de trabalhar. Acho que você deve até dar uma olhada. Mas eu queria dar uma observada nessa progressão do Gladbach com um treinador novo nos próximos jogos, tá? O Augsburg eu tenho quase certeza que vai brigar para não cair essa temporada, tá? E essa odd do Augsburg talvez esteja até um pouco baixa. Ela devia estar um pouco mais alta, mas é o que eu estou falando. O Gladbach não está numa fase muito boa. Eu não trago o Gladbach para back porque não justifica para mim ainda o jeito que eles estão jogando, tá? O Bayern de Munique e o Bochum eu vou pular, com todo respeito ao time do Bayern. Eu acho que isso aqui é jogo até para goleada do Bayern, ou como o Bayern adora tomar uns golzinhos, até um jogo para gols, mas está muito baixa essa cotação do Bayern e eu prefiro ficar de fora, tá? Arminia Bielefeld com o Hoffenheim, também estou achando essa odd do Hoffenheim um pouco baixa, apesar da posição na tabela do Bielefeld e não ter vencido ainda na competição. O Bielefeld empatou 3 vezes, só tomou 5 gols. Tem sido uma defesa bem melhor do que o do ano passado, tá? O Bielefeld está se soltando um pouco mais na Bundesliga. Ainda não é time para brigar lá em cima, nem no meio de tabela. Acho que vai continuar passando aperto ali para não cair, mas já é um time que está se soltando um pouco mais nos jogos. Está indo para cima, agora tem o apoio da torcida de novo, né? Foi uma equipe que jogou muito bem a Bundesliga 2, é um dos maiores campeões da Bundes 2. Então, pode ser que o Hoffenheim tenha um pouco de dificuldade contra essa defesa do Arminia, tá? Por isso eu não vou trazer esse jogo para gols também. Não vou olhar com tanto carinho assim para gols. Não quer dizer que não vai sair, não quer dizer que eu não possa aproveitar no live, mas em relação à expectativa, eu estou com uma expectativa baixa. Colônia e Leipzig. Também está difícil de acreditar alguma coisa no Leipzig, né? São 2 derrotas, uma derrota para o Bayern
e uma derrota para o Wolfsburg, se eu não estou enganado é isso, além de no meio do caminho ter uma derrota aqui para o City, é isso mesmo. A única vitória do Leipzig na competição foi contra o Stuttgart, logo depois que o Stuttgart meteu 5-1 no Greuther Fürth, o Leipzig foi lá e meteu 4-0 no Stuttgart, deixando eles com saldo 0. Eu entendo o favoritismo do Leipzig a 1,73, mas eu não gostaria de trabalhar nada a favor do Leipzig aqui, porque não sei o que está acontecendo com o Leipzig. Obviamente a mudança do treinador vai fazer com que o time demore para dar resultado, né? A gente vai ter que ver também, até escutei isso no Discord, que foi o Felipe que falou, vamos ver qual é a postura da Red Bull, né? O estilo que eles vão ter e a paciência que eles vão ter com esse novo treinador, né? Porque vai demorar da liga, está demorando a da liga, né? Perderam o Sabitzer, perderam o Pamecano, não sei. O time do Colônia, que disputou no ano passado para não cair a relegation, não vem mal. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time joga muito ainda com a bola aérea, com o Modeste. Eu acho que o Leipzig tem tudo para se complicar aqui. Tá? Mas eu não vou fazer esse jogo. Eu vou pular. Na Premier League eu quero acompanhar 2 jogos. O Manchester City em casa contra o Southampton. Aqui pode ser um jogo para buscar um backseat. Mas a odd tá baixa. Se eu encontrar uma odd 1,20 e tiver com um padrão muito bom, eu trabalho, não tem problema. Eu tenho trabalhado essas odds e tenho tido bom resultado. E o Liverpool contra o Crystal Palace. Qual que é o meu adendo aqui no Liverpool? Eu até tô pensando em trabalhar um possível back ao Liverpool aqui, mas qual que é o problema? O Liverpool tem jogado num estilo de briga de rua. Que é o seguinte, eu já falei isso pra vocês, né? Pelo menos é o que eu tenho percebido, não sei se você tem a mesma percepção. Eu tenho uma defesa melhor, eu tenho um ataque muito superior, o meu meio campo é melhor, então eu vou deixar você me atacar e vou jogar no contra-ataque. E vou te atacar e vou ganhar. Foi assim contra o Milan. O Milan chegou a virar o jogo, o Liverpool saiu na frente, o Milan virou o jogo e o Liverpool revirou o jogo, a virada da virada, numa trocação franca intensa. No jogo contra o Leeds estava ganhando de 1-0, uma trocação do caramba, parecia que o Leeds ia empatar, o Liverpool se segurava, meteu 2 depois. Então assim, e eu já tenho um pé atrás com o Crystal Palace, porque o Crystal Palace costuma dar trabalho fora de casa para os grandes, eu vivo falando isso também, é um mantra que eu tenho. Então o Liverpool eu vou deixar de fora do meu back, eu vou observar, mas eu tenho pouca confiança aqui no Liverpool. Vai ganhar? Provavelmente vai ganhar, mas para um odd de 1,20, do jeito que eles estão jogando, não quero. A não ser que quando o jogo comece, eles comecem a jogar igual eu estou esperando que o City jogue. Linhas altas, recuperação de segunda bola, pressão no portador da bola, aquela coisa toda. Tá? Aí é diferente, mas de início eu vou deixar de fora. Tá? Na Série B, eu vou trazer o Botafogo com o Náutico. Eu entendo essa cotação do Botafogo. Botafogo dentro de casa, ele é o primeiro colocado. Olha aqui. São 9 vitórias em 11 jogos, 23 gols marcados e 7 gols tomados. Aquele Botafogo que eu criticava, que tinha uma defesa ruim, ele melhorou demais. Tanto é que eu já não trago o Botafogo pro jogo para gols. Porque eu tenho esse receio, porque o Botafogo tem tomado bem menos gols do que antigamente, né? Mas o Náutico vem numa sequência de melhora. O Náutico estava em queda livre. O Náutico já está dando uma melhorada. Então, assim, eu acho que o Náutico pode fazer frente ao Botafogo, pode complicar pelo menos a vida do Botafogo. Eu acho que aqui a gente pode ter uma situação boa para trabalhar o match odds, tá? Náutico. E na Série A, eu vou trabalhar 3 jogos, tá? Chapecoense e Palmeiras é o primeiro jogo que eu quero trabalhar. E aqui vamos entender um contexto. O treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, está pressionado. Depois da derrota para o mistão do Flamengo. Tem, na terça-feira, um jogo contra o Atlético Mineiro, pela Copa da Libertadores. Eu vou até deixar um link aqui embaixo para vocês, de ambas marcam com odd 25 na partida entre o Palmeiras e o Galo. Tá aqui embaixo, se você quiser aproveitar, se você não tem conta na Betfair ainda. Então, existe essa pressão do Palmeiras estar a 3 jogos de ser bicampeão da Libertadores. 3 jogos, tá? Por quê? São 2 jogos contra o Atlético, depois a final, se passar, obviamente. E temos um Palmeiras
jogando contra uma Chapecoense que vem de uma vitória muito importante fora de casa contra o Bragantino. Não acho que essa vitória vai fazer a Chape escapar, acho muito difícil a Chapecoense escapar, mas dá um ânimo, né? E o Palmeiras, obviamente, depois daquela derrota para o Flamengo, com o Flamengo encostando, passou a ser a obrigação do Palmeiras vencer esse jogo. Mas aí eu te pergunto, aonde está a cabeça do Palmeiras? Nesse jogo contra a Chape ou no jogo do Galo terça-feira? O Palmeiras tem elenco suficiente para pensar nos dois e vencer os dois? Tem. Acho que tem. Pelo menos contra a Chape acho que tem. Contra o Galo vai ser difícil. Mas será que vai estar focado? E aqui me causa uma dúvida, tá? Então eu acho que a gente pode ter um Palmeiras podendo se complicar aqui sim. Obviamente que o time do Palmeiras é... Cara, não dá nem para comparar o elenco do Palmeiras com o elenco da Chape. Tá? Eu até viria para trabalhar um Leia Chapecoense. Mas pelo foco do Palmeiras, talvez estar na Libertadores, na terça-feira, um jogo de ida em casa, esse jogo da Chape aqui pode ser um jogo chave. Tá? Talvez seja um jogo interessante para o Palmeiras não perder, mas não necessariamente para o Palmeiras passar o carro na Chapecoense. Então eu vou ficar de olho. Tá? Pode ser um jogo para uma possível correção do Palmeiras, sim. Mas aí depende muito do jeito que a Chapecoense vai jogar. O jeito que a Chape joga, geralmente é um jeito recuado, dando a bola para o adversário, tanto fora quanto dentro de casa. Tá? E isso faz com que a correção do Palmeiras seja muito difícil de acontecer. Né? Se você der a bola para o Palmeiras, forçar o Palmeiras a propor o jogo, obviamente a cotação do Palmeiras vai se estabilizar. Mas aí talvez você explore no Palmeiras uma deficiência. Porque o Palmeiras joga muito melhor sendo atacado do que propondo o jogo. Foi visto isso contra o Flamengo. Então, tá me causando essa dúvida. Se você tem alguma informação a mais, se você pensa diferente, comenta aqui embaixo pra gente não debater, mas pra gente trocar ideia, tá? Eu tô curioso com esse jogo. Outro jogo que eu quero fazer é Atlético Mineiro e Sport Recife. Eu traria o Galo para trabalhar em back a 1,40. Se fosse na Europa, se fosse com uma liquidez europeia, uma liquidez de Bundesliga 2, de Bundesliga 1, uma liquidez de Premier League, de Série A italiana, onde eu sei que o mercado de fato vai segurar, onde eu sei que os times costumam, com odds de 1,40, vencer os seus jogos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, cotações baixas, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, inclusive nesse campeonato. Flamengo com odds esmagada, o Galo com odds esmagada, o Palmeiras com odds esmagada, perdendo para equipes muito menores. Não vou. Hoje o elenco do Sport é muito fraco comparado ao time do Galo. O Galo é plenamente favorito aqui, mas eu não consigo fazer um back ao Atlético ao 1,40, tá? Porque eu acho que o Atlético não propõe bem o jogo. O Atlético joga muito melhor de forma reativa. Então não condiz com uma odd de 1,40 estar a favor de uma equipe que vai chamar o adversário às vezes para o seu campo de ataque. Então não gostaria de trabalhar o jogo do Galo, mas não descarto trabalhar gols no final. Tá? Um limite, um over à frente. E o último jogo que eu posso acompanhar é Atlético Paranaense e Juventude. O CAP vem numa situação complicada, né? Se classificou contra o Santos na Copa do Brasil, mas no Brasileiro a última vitória foi... Cara, não tô conseguindo achar. Não tô conseguindo achar a última vitória do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense no Brasileiro. Aqui não tem, ó. O Juventude vem de uma derrota para o Cuiabá, num jogo onde, cara, não achei que o Cuiabá merecia vencer aquele jogo, mas... E de uma sequência enorme de 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. O Juventude não é um bom visitante. Se a gente olhar aqui, ó, o Juventude é mediano para baixo. E o Atlético Paranaense já não é um bom mandante como era tanto. Tá? Uma cotação baixa do Atlético Paranaense, que perdeu seu treinador, que pediu demissão. Pode ser um jogo para... Quanto mais difícil de analisar o jogo, mais interessante, às vezes, para o match odds. Tá? Mas é bom ficar de olho aqui. Eu não lembro a última vez que o Capo venceu. Faz tempo. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui, ó. O Juventude não vence há 5 jogos. Tomou gol nos últimos 7 jogos. Ambas marcam nos últimos 7 jogos. Aparentemente é um jogo para gols. Só que nos confrontos diretos, ambas menos de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5. Mas esses confrontos diretos faz muito tempo, né? O jogo de ida,
o Atlético Paranaense venceu por 3-0, se não me engano foi na primeira ou segunda rodada do Brasileirão, mas eles têm se enfrentado muito pouco ao longo dos anos, né? O jogo do Ceará com o Santos e do Bahia com o Red Bull, pelo horário eu já vou estar acabado, destruído, 9 horas da noite. Ali eu já estou soltando fumaça na cabeça, então são jogos que eu pretendo pular, tá bom? Então fica aqui o meu planejamento para esse sábado, eu compartilho com vocês também o de domingo. Convido vocês aqui embaixo a, obviamente, complementar alguma informação que eu não mostrei. Se eu falei alguma coisa errada, me desculpe. Obviamente, a minha memória é boa, mas não é espetacular. Às vezes eu esqueço de algumas coisas. Espero não ter falado nenhuma besteira. Se você tiver alguma informação, complementa aqui embaixo. Se você vai fazer ou faz Série B italiana também, comenta aqui, porque provavelmente pode ser um mercado futuro para mim, tá? Para as minhas estratégias de trabalho, de alavancagem e tudo mais. E é isso. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês. Inclusive tem aqui embaixo o meu curso, tanto na playlist do YouTube, que ainda não está completa, estou trazendo os vídeos para cá, que foram deletados, mas lá no meu blog telboss.com tá todos os vídeos do curso lá completo, para você fazer e aprender sobre trade esportivo de graça, sem precisar pagar nada, tá? Se você gosta de pagar, não tem problema, mas faz o gratuito também, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E vou deixar um vídeo aqui sobre um ler para a equipe em campo, um vídeo sobre gestão de banco, vídeos que eu sei que você precisa. Sábado, domingo, 10 horas, 12 horas de trabalho, é preciso muita dedicação, muita concentração, muito foco nas metodologias e muita gestão de banca. Esquece essa coisa de ficar querendo ganhar dinheiro todo dia, tá? Foca em trabalhar bem todos os dias e você vai caminhar. Um grande abraço a vocês e bom descanso e bom fim de semana.